E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os países que compõem a Europa Meridional e as suas bases econômicas, as suas principais fragilidades econômicas e também falar um pouquinho sobre a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos. Tranquilo? Pessoal, para a gente começar a nossa aula aqui, vamos definir aqui, Europa Meridional. Meridional é o mesmo que Sul, setentrional o mesmo que Norte. Países da Europa Meridional são os países ali banhados pelo Mediterrâneo, Grécia, Espanha, a Itália, Portugal, ok? Os países do sul do continente ali na fronteira com a África, a porção norte da África ali, ok? Esses países da Europa Meridional passaram por uma grave crise econômica nos últimos anos, ok? E essa grave crise econômica, ela tem raízes fincadas lá no ano de 2008, quando estourou uma crise econômica nos Estados Unidos seríssima. Então, para que a gente possa entender de economia dos países da Europa Meridional, nós vamos fazer um retrocesso histórico aí lá no ano de 2008, falando da crise econômica iniciada nos Estados Unidos, ok? Pessoal, vamos entender então o que foi a crise de 2008 nos Estados Unidos. Essa crise nos Estados Unidos compreende um período de baixa inflação nos Estados Unidos, o que obrigou o Banco Central Europeu a baixar aí as suas taxas de juros para incentivar o consumo. Nesse contexto de baixa aí dos juros, os bancos começaram a ofertar uma quantidade muito grande de créditos a juros muito baixos. Quando você tem grande oferta de crédito a juros muito baixos, você estimula aí a aquisição de empréstimos pelas pessoas. E o que aconteceu? Muita gente foi emprestar dinheiro dos bancos, inclusive um grupo de pessoas, um grupo de clientes classificados como subprime. O que são clientes subprime? Subprime significa de segunda linha, ou seja, são aqueles clientes que apresentam aí uma renda menor, que apresentam aí um histórico de pagamento um pouco complicado, um pouco duvidoso. Traduzindo aqui no Brasil, os chamados veiacos. Quando nós vamos no banco fazer empréstimo, o banco leva em consideração muita coisa, inclusive o nosso histórico de pagamento. Se você tem um histórico aí de mal de devedor, né, de um sujeito que não paga bem as suas contas, de um mal pagador, o banco vai pensar duas vezes antes de prestar dinheiro para você. Se ele ia liberar um valor, ele vai liberar um valor menor. E o que acontece? Juros baixos. Todo mundo foi emprestar dinheiro nos bancos e a situação começou a ficar complicada nesse contexto aí, ok? Então, os subprime, os clientes de segunda linha. Esses clientes, é claro que não conseguiram honrar com as suas dívidas, né? Não conseguiram pagar as suas contas aí. E essas dívidas contraídas aí pelos bancos começaram a ser vendidas nas bolsas de valores e a ser negociadas no mundo inteiro. Os investidores mundo afora começaram a comprar essas dívidas dos Estados Unidos com o intuito de ter um grande lucro no final. Só que não foi isso que aconteceu. Essa galera não conseguiu honrar com as suas dívidas e de repente começou uma crise econômica complicadíssima nos Estados Unidos, que arrastou todo mundo aí. Essa crise ela foi fortemente sentida no setor imobiliário dos Estados Unidos. No começo, né, dessa euforia de empréstimos, ocorreu uma grande valorização do setor imobiliário. Começou-se a inflar uma bolha especulativa, uma bolha imobiliária. Uma casa que valia $100 mil passou a valer $300 mil. Por quê? Todo mundo queria comprar imóveis porque os juros estavam baixos. Resultado, compraram-se muitos e muitos imóveis e as pessoas não conseguiram pagar aí, né, as suas casas, as suas moradias. Resultado, quebradeira geral. Os bancos começaram aí a cobrar suas hipotecas e a tomar a casa das pessoas. As pessoas não tinham dinheiro para pagar as suas contas, o desemprego começou a crescer e os bancos começaram a quebrar. Quebradeira geral. Nesse contexto, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, quebrou, fechou as portas. Foi o auge aí da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos. Pessoal, quando nós falamos em economia globalizada, economia planificada, né, globalizada,
nós temos aí uma reação em cascata, um efeito dominó. Se você pegar um tabuleiro de dominó e enfileirar um pertinho do outro e você mexe em uma pecinha, quando aquela pecinha cai, ela derruba todas as outras, é um efeito em cadeia. E se essa pecinha for um país rico como os Estados Unidos, e quando acontece algum problema lá, o que acontece? Efeito dominó. No início da crise do coronavírus, a China parou de importar insumos do Brasil e de outros países do mundo. Resultado, início de recessão econômica. Por quê? Uma grande peça-chave nessa roda da economia mundial deu uma parada, ok? Então, a crise no capitalismo, você tem um efeito em cadeia, um efeito em cascata. E a União Europeia, principal parceira econômica dos Estados Unidos, é claro que não ficou de fora aí dessa onda de crise, ok? Muitos países entraram em crise junto com os Estados Unidos aí, principalmente os países com economias mais frágeis, como os países do sul da Europa. E o que eles fizeram? Eles aumentaram o seu déficit fiscal, gastando mais do que arrecadavam e, consequentemente, acumulando mais dívidas. Por que eles aumentaram o seu déficit fiscal? Eles gastaram mais na tentativa de não entrar nessa crise, tá? De salvar suas economias, mas não deu muito certo. A partir de tudo isso, em 2011 teve início a crise da dívida pública da União Europeia, ou seja, da zona do euro, impactando em todo o continente, porém, em especial, um grupo de países denominados de PIGS: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Deixa eu explicar para você essa questão aí desse acrônimo chamado de PIGS, ok? Pig em inglês significa porco. E o porco, embora seja um animalzinho aí muito consumido mundo afora, tá? Falou de porco, você já pensa em bacon, já pensa em presunto. O porco é um bicho sujo, o porco não tá nem aí com nada, o porco mete o focinho na lama, o porco é um animal meio largado. Se você juntar o acrônimo de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, dá PIGS. Ou seja, são países aí que foram pejorativamente chamados de porcos por alguns cientistas políticos europeus. Por quê? Porque não fizeram a lição de casa direito, ou seja, não controlaram aí os seus gastos públicos e por isso pejorativamente foram chamados de porcos, de pigs. Continuando aqui, o rombo nas dívidas públicas dos PIGs ultrapassou muito os índices recomendados pela União Europeia em relação ao produto interno bruto. Teve país aí na Europa Meridional que a dívida dele era superior àquilo que ele arrecadava. Vamos fazer aqui uma suposição. Se você ganha R$2.000 por mês e você tem um gasto mensal de R$3.000 por mês, você vai ficar com um déficit de R$1.000 por mês. Ou seja, no final de um ano você vai dever R$12.000 para o banco. Vai ficar no vermelho. E foi isso que aconteceu com esses países. O gasto deles era superior àquilo que eles arrecadavam. E essa regrinha, gente, a gente aplica em tudo na nossa vida. Você não pode gastar mais daquilo que você ganha, porque senão a coisa desequilibra. E depois que desequilibra, para você voltar no eixo, dá um trabalhão. Com isso, teve início uma série de políticas de contenção de gastos públicos, conhecida como política de austeridade econômica. Júlio, o que é austeridade? Austeridade significa severidade, austero, severo. E essas políticas, elas visavam conter o excessivo gasto público dentro desses países, ok? Júlio, exemplifica, por favor. Por exemplo, o que seria uma política de austeridade dentro de um país? O aumento da idade para aposentadoria. Os países europeus, grande parte deles, aumentaram a idade para aposentadoria, uma medida bastante austera. Redução salarial dos aposentados e dos servidores públicos. Isso aí gerou, é claro, muitas manifestações contrárias, ok, a essas políticas. Afinal de contas, gente, ninguém quer perder aí dinheiro, né? Ninguém quer pagar o pato de toda essa situação. Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui, em relação aos PIGs, o que os PIGs têm em comum? O que Portugal tem em comum?
Grécia, a Espanha, a Itália e a Irlanda. Esses países, de forma geral, são países com uma economia menos competitiva dentro da Europa, dentro do bloco da zona do euro, ok? Portugal, Grécia, por exemplo, tem economias aí ligadas à agricultura muito forte, são produtores de azeitonas, né, de grandes exportadores de azeite, grandes exportadores de produtos vinícolas de vinho, e esses produtos não contribuem suficientemente para a balança comercial dos países. A Itália e a Espanha, embora tenham uma economia um pouco mais forte ali no sul, são países aí basicamente com uma economia voltada para um turismo que é muito forte, tem uma certa industrialização, mas não é tão forte assim. A Irlanda tem um rebanho interessante dentro da União Europeia, né, uma potência pecuarista, tem uma indústria até desenvolvida ali para o Reino Unido, só que, né, para a Grã-Bretanha, só que não é tão forte como a Inglaterra, por exemplo. Ou seja, são países que apresentam aí uma base econômica um pouco mais frágil, se compararmos, por exemplo, à Alemanha, tá? Dentro desse contexto aí. E a gente vai pegar agora a crise em cada um desses países. Vamos começar falando com a Grécia. Pessoal, a Grécia, a capital Atenas, um país de mais ou menos 11 milhões de habitantes, fica ali, tá, no sul do mar Mediterrâneo, banhada pelo mar Egeu, ok? Ali já indo para o leste da Europa, pertinho do Chipre, ali nas proximidades do Oriente Médio. Foi o país mais afetado pela crise econômica, é um país dependente do turismo, tá? O turismo é a maior fonte de riqueza da Grécia e depois da agricultura. Economia pouco dinâmica, porém a Grécia apresenta uma excelente qualidade de vida. E um país que ganha pouco, mas tem uma excelente qualidade de vida, só pode significar uma coisa: ele tem um elevado gasto público. Em 2004, para ajudar um pouquinho, a Grécia se meteu a besta de fazer as Olimpíadas. E aí teve as Olimpíadas de 2004. Eu me lembro que nesse período eu estava de férias, né? Trabalhava no supermercado e eu assisti as Olimpíadas da Grécia. Foi maravilhoso, foi suntuoso. Gastos astronômicos, estratosféricos com a tal da Olimpíada. Resultado, depois que passou a Olimpíada, um mês depois a Grécia estava quebrada. Aqueles monumentos, toda aquela suntuosidade construída para a Olimpíada, aí quebrou a Grécia de vez. Resultado, a Grécia fez um monte de empréstimo para tentar aí sanar as suas dívidas. Não deu certo. Foi quase expulsa da União Europeia. A União Europeia teve que socorrer ela de novo, só que dessa vez aí impondo as suas políticas de austeridade econômica, que também incomodaram muito aí os gregos, ok? O índice de desemprego elevadíssimo em todo o país e atualmente a dívida, né, grega é maior do que o seu PIB, isso em 180%. O que ela arrecada todos os anos, ela não consegue pagar aí as suas dívidas que ela tem com a União Europeia e que ela tem com o FMI. Quase foi expulsa da zona do euro aí a dona Grécia. Em segundo lugar, nós temos aí Portugal banhado aí pelo Atlântico, um país do extremo oeste da Europa, capital Lisboa, tá? Portugal tem seus 11 milhões de habitantes. Não chegou no nível da Grécia, tá? Mas também tem uma economia pouco competitiva e também aderiu a essas políticas de austeridade aí econômica. Apresenta um turismo fortíssimo, especialmente de brasileiros. Nós temos aí, né, essa similaridade cultural aí com Portugal por conta do idioma, por conta dessa proximidade aí, né, da colonização. Então tem muito brasileiro que faz turismo lá. O turismo é uma grande fonte de renda no país. Ainda possui uma dívida pública muito elevada, porém apresentou um certo crescimento aí nos últimos anos. Agora nós vamos para o terceiro país aí dos PIGS, a Itália. Nesse período de forte recessão econômica advinda lá dos Estados Unidos, a Itália apresentou um fortíssimo desemprego, grande dívida pública, baixo crescimento econômico e forte instabilidade política. Também não estava muito bem das pernas aí a Itália. E isso, galera, todas essas informações aqui, eu estou falando isso antes do coronavírus. Lembrando vocês que a Itália é o país mais afetado pelo coronavírus aí,
em escala regional aí na Europa. Já são mais de 20 mil mortos dentro da Itália. Agora vamos imaginar como que vai ser essa situação econômica aí pós-coronavírus, ok? Espero que os países europeus aí consigam se reerguer. A União Europeia aprontou um pacote econômico aí enorme para salvar as economias dos países que mais estão sofrendo, que são Itália, a Espanha e o Reino Unido, ok? Embora o Reino Unido não faça parte da União Europeia, ok? Só deixando claro isso aí. Portugal também tem sofrido com a questão aí do coronavírus. Agora nós vamos falar um pouquinho de Irlanda. A Irlanda é um país que compõe ali o arquipélago britânico, tá? A Irlanda não faz parte da monarquia parlamentarista, tá? Não faz parte do Reino Unido. A Irlanda é uma república presidencialista, inclusive faz parte da União Europeia, da qual o Reino Unido se desmembrou no início deste ano, depois aí do Brexit, ok? Antes da crise econômica de 2008, o país era conhecido como Tigre Celta, em alusão aos poderosos tigres asiáticos lá, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Tamanho era o crescimento econômico regional da Irlanda, tá? A capital da Irlanda é Dublin. Em 2009, houve a estatização dos bancos do país, ou seja, os bancos passaram para a mão do governo. Resultado, não deu muito certo. O governo quebrou geral, pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional e à União Europeia e emprestou muito dinheiro. Atualmente, a Irlanda apresenta um crescimento econômico muito interessante, tá? De 7,5%, para níveis europeus é bastante interessante. E as taxas de desemprego aí são as menores aí em quase todo o bloco. Então, ponto positivo para a Irlanda. O ponto negativo de tudo isso é que a Irlanda tem atraído uma leva de imigrantes muito grande, o que tem preocupado aí o governo. Se entra muito imigrante, eu posso ter uma desestabilização da minha economia. Lembrando também que a xenofobia dentro da Europa não é brincadeira, né, gente? E para a gente concluir agora, Espanha. A Espanha passou por uma forte recessão econômica em 2007 e em 2008, juntamente com a crise econômica dos Estados Unidos, que abateu em cheio, tá, a Espanha. Também implantou políticas de austeridade econômica, só que na Espanha a situação ficou um pouquinho mais complicada, porque o desemprego bateu um nível astronômico de 27% da população. Você imagina, a Espanha tem mais ou menos aí 47 milhões de habitantes, se não me falha a memória, não me lembro agora, tá? Se estiver errado, me perdoem. 47 milhões de habitantes, você imagina 27% desse montante desempregado. É muita gente desempregada dentro de um país. E o desemprego entre os jovens chegou a 50%. Pessoal, toda vez que tem uma crise econômica, a galera que mais sofre com o desemprego é a galera mais jovem, devido à falta de experiência, né, a fase de formação escolar. Atualmente, a Espanha apresenta um tímido crescimento econômico e o desemprego ainda está elevado, cerca de 17%. E nós também estamos falando de contexto espanhol antes do coronavírus, tá? A Espanha tem sofrido absurdamente também com o impacto econômico do coronavírus, país parado, quarentena geral e toda essa situação complicada aí. A Espanha apresenta ainda, dentro do seu território, movimentos separatistas muito fortes, como o da Catalunha, por exemplo. São vários movimentos separatistas. É Catalunha, é País Basco, é Valência, é Galícia. Só que o mais pulsante, o mais nefrálgico movimento separatista dentro da União Europeia é o movimento separatista da Catalunha. A Catalunha fica ali no sudeste da Espanha, fronteira com a França, ok? Apresenta um outro idioma, uma outra cultura e produz mais ou menos 20% do PIB de toda a Espanha. Com essa crise econômica, os catalães acusaram o governo de Madrid de não fazer a tarefa de casa bem feita, de não gerir o país de maneira correta. Resultado, pediram aí separação e tem fervilhado esse movimento separatista dentro da Espanha lá nos últimos anos aí. Ok, galera? Pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula sobre crise econômica financeira dos Estados Unidos e crise econômica dos países da Europa Meridional. Galera, muito obrigado, valeu pela sua companhia aí, dá um joinha no vídeo aí, curte aí o nosso canal. Ok, galera? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!